depois dessa brilhante apresentação aí da doutora Ivani, a gente quer abrir, então, o espaço na mesma sistemática, né, para que vocês possam perguntar, esclarecer alguma dúvida, aproveitando, então, a presença da doutora Ivani aqui conosco. Jonas, cadê o microfone? Aqui na frente, por favor. Mais alguém se inscreve? Vai lá, Murilo. Murilo, faz favor. Vai lá, Murilo. Claro, fica... Não, de jeito nenhum. O Murilo está aí, é pau para toda obra. Isso. Jonas, por favor. Posso falar? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a doutora Ivani pela brilhante aula que foi dada aqui. A gente está sempre aprendendo com ela. E não só pela aula, mas também agradecer o trabalho que ela desenvolve lá no TRT de São Paulo, que é elogiável, é um trabalho constante e sempre defendendo os trabalhadores. Mas a doutora Ivani falou na exposição que também, dentre tantas coisas que acabaram, quase tudo, acabou também a execução de ofício, né? Então, gostaria de perguntar se também não traz uma consequência essa extinção da execução de ofício, que seria o problema da prescrição intercorrente, né? Porque a prescrição intercorrente, ela decorre exatamente dessa execução de ofício. Então, a prescrição intercorrente que não existe, né, na Justiça do Trabalho, existe na Justiça Comum, ficaria prejudicada também, né, porque ela se fundamenta, a não existência da prescrição intercorrente se fundamenta basicamente nessa execução de ofício. Então, eu gostaria de saber se, além de todos esses direitos que foram tirados do trabalhador, também teria acabado com a não existência da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Obrigado. Doutor Ivani, vamos seguir a mesma metodologia de manhã, pode ser? Aí a gente faz mais duas perguntas, tem mais dois inscritos, e a senhora em seguida... Zambujo. É que tinha um inscrito, um colega lá atrás, depois o Bibo aqui, e temos mais um aqui. Então, fechamos com essas quatro, essa primeira rodada, ok? Boa tarde a todos. A doutora falou ali em aposentadoria especial, né? Sim. Que aos 55 anos o empregado ele poderia, se comprovado, né, doença, se aposentar com 100% a integralidade, isso? A senhora não acha que... Não, aposentadoria especial não é integralidade, não. Só se for decorrente do trabalho. Decorrente do trabalho, sim, aí é 100%. que seja. Aí é 100%. Aí é 100%. A senhora não acredita que poderia ter uma forçação de barra aí? Porque, em decorrência da atual conjectura... Só vai sobrar essa forçação de barra, é a única que vai sobrar. Nós vamos ter que cavar um monte desse trabalho para poder se aposentar. Pois é. Tá, eu vou pedir para formular a pergunta e depois... Não, eu gostaria que a senhora, de repente, ampliasse isso em decorrência da atual perspectiva, né, do que pode acontecer. Ok, tem o Bibo aqui. O microfone aqui, por favor. Aqui já estou com o microfone. Okay. Boa tarde, mais uma vez, doutor Ivani. Meus parabéns. Realmente a senhora é brilhante toda vez que a senhora vai fazer uma palestra. Nós somos presentes, porque realmente sempre estamos aprendendo cada vez mais junto com a senhora. A minha pergunta é que a senhora tocou numa coisa que é fundamental para o sindicato, que é a arrecadação do sindicato, né? A senhora disse que a extinção, é o que está se propondo, extinção da contribuição sindical, né? E ficar com a contribuição assistencial. Na realidade, o que nós temos é o seguinte, a contribuição assistencial, de acordo com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ela só é devida para quem é sócio do sindicato. Então, eu acho que o sindicato não vai ficar com mais nada. Porque se a senhora for cobrar a contribuição assistencial apenas de quem é sócio do sindicato, no outro ano a senhora não tem mais nenhum sócio dentro do sindicato. Então, pelo que eu estou vendo, existe uma extinção total das contribuições que são realmente hoje utilizadas pelos sindicatos. Ficaremos apenas com a contribuição do sócio, mais nada.
porque não existe outra forma de arrecadação se não for desse jeito. E também queria perguntar também, só mais uma pergunta, que seria também na aposentadoria especial. Por exemplo, nós sabemos que existe uma aposentadoria, uma parte da nossa vida, bom, pelo menos eu que sou um pouco mais velho do que os jovens que estão aqui, mas existe uma aposentadoria especial pela sua formação profissional, que no caso dos engenheiros, nós temos esse direito a essa aposentadoria especial. Isso também será extinto também? Mesmo aquele que já... Porque isso daí era até uma determinada época, depois tinha que ser comprovado realmente e tal. E mesmo esse período em que você tinha esse direito, pela sua formação profissional de engenheiro civil, elétrico, industrial, né? Excluindo o engenheiro mecânico, que isso não teria direito, como é que fica? Isso também seria excluído também? Ok, obrigado, Bibo. Tem mais 2 inscritos e aí nós, então, passamos para as respostas, para não... Senão daqui a pouco perdemos o fio da meada, né, doutor Ivani? Colega Léo. Primeiramente, aí, parabenizar a doutora Ivani, primeira vez, né, que estou em contato aí. E também fiquei um pouco mais apavorado do que eu estava, com uma zambuja. E a minha pergunta é a seguinte, a questão, para nós compreender, pelo menos para mim, eu não consigo entender a questão da prevalência do negociado sobre o legislado à luz da Constituição Federal. Né? Um pouco que eu estudei para concurso, sou engenheiro, eu estudei um pouco, como que pode se inverter essa lógica do negociado, digamos, ele sobrepor ao que tá descrito na Constituição Federal, lá no artigo 7º. Como que essa lógica de inversão, isso não caberia, uma DIN, não sei se é o nome, não sou técnico, vocês aqui são técnicos da área, isso eu não consigo conceber, assim, não sei se alguém já comentou sobre isso, então a minha pergunta seria nesse sentido. Ok, então o último aqui, o Éder, por favor. Boa tarde, quero agradecer o convite do SENGE, eu sou Éder da CGTB. Eu queria primeiro fazer um preâmbulo que, para nós, a reforma trabalhista ainda não está dada, certo? Nós não desistimos de brigar, porque se passar hoje, vai para o Senado. E nós estamos brigando no Senado para que no Senado volte para a Câmara, que lá seja modificada. Nós já estamos conseguindo grandes vitórias. Dia 28 de abril vai ser um marco para isso. Nós garantimos que tudo vai parar dia 28 de abril no Brasil inteiro. O Estado do Rio Grande do Sul está comprometido com isso. Todas as frentes vão parar. Nós temos dezenas de categorias que vão parar. O TRT aqui, 4, já definiu que vai parar os expedientes também, certo? Inclusive, vocês já fizeram essa paralisação. A questão que eu queria levantar é o seguinte, só. O negociado sobre o legislado também é uma questão que o exemplo que a doutora colocou sobre o chão de fábrica do ABC, ele é um exemplo que é pontual, porque é uma grande empresa, é um grande sindicato. Mas eu vou usar o exemplo de vocês aqui. O SENGE tem que fazer uma negociação com os engenheiros que estão em uma empresa. Vai ter quantos? 10 engenheiros numa empresa grande? E se aqueles engenheiros se insurgirem contra o patrão, aquele que foi o líder da dissidência, vai ser demitido. Não existe. O negociado sobre o legislado é uma balela, é uma falácia, não existe. Então, a única saída é ir para a rua. Obrigado, Éder. Doutor Ivani, por gentileza, tem um microfone aí para a senhora poder... Nós estamos gravando, então... Bom, primeiro respondendo à pergunta do Dr. Jonas, eu sinto muito lhe dizer, Dr. Jonas, que há um expressa previsão na reforma de que aplica-se a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho doravante. Então, o juiz não vai mais poder executar de ofício e vai ser aplicada a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, que poderá ser conhecida de ofício. Aí pode conhecer de ofício. Então, tem um artigo lá no capítulo da prescrição, no artigo 11, que está sendo alterado, dizendo que aplica-se a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Né? Com relação à aposentadoria especial, a redação diz o seguinte, que é devida a aposentadoria especial desde que o indivíduo tenha 55 anos de idade, 20 anos
ininterrupto de contato com agente agressivo e desde que cause efetivo prejuízo à saúde. Vedadas as aposentadorias especiais por ofício ou profissão. Então, já respondi a sua questão. Com relação à aposentadoria especial, que ele perguntou, não é? Há um movimento sindical para tentar retirar essa expressão que cause efetivo prejuízo à saúde, né? Então, parece que já retiraram essa dicção da aposentadoria especial. Mas eles não vão abrir mão dos 20 anos de contato com agente agressivo, porque, na verdade, eles querem acabar com a aposentadoria especial. Né? Porque, na prática, dizem o governo, né, que o indivíduo se aposenta mais cedo, mas ele continua trabalhando. E ele continua trabalhando na mesma atividade insalubre ou perigosa. E que, então, a finalidade da norma, que é tirar o trabalhador do mercado de trabalho mais cedo para ele não ficar doente, não é cumprida. O fulano está com saúde, está aposentado, está recebendo. E a filosofia da Previdência é proteger o trabalhador diante de uma contingência social, de risco, de invalidez, de morte. E onde é que está o risco social aí, se o fulano está com saúde e novo de idade? Então, essa filosofia da aposentadoria por tempo de contribuição, ela não é uma filosofia muito adequada sob o ponto de vista previdenciário, porque o indivíduo está novo e não está doente. Cadê o risco social? Não tem o risco. Por isso que eles querem acabar com esse tipo de aposentadoria, dificultando o acesso. Né? E está claro isso na redação das considerandas do projeto, que a intenção é proteger diante das contingências sociais, dos riscos sociais. Quando não houver a presença do risco, não haverá proteção. É mais ou menos isso. Né? E o valor da aposentadoria especial, do mesmo jeito. Todas as aposentadorias serão calculadas com base no 51%. Ela só será garantido o 100% se for uma aposentadoria decorrente de um acidente de trabalho ou ligado com condições de trabalho. Então, eu penso que na aposentadoria especial haverá, sim, o que você disse, é uma forçação de barra de buscar se aposentar, tentando mostrar que há atividade insalubre, perigosa, tudo no local de trabalho. Agora, qual é a dificuldade? Como que nós vamos comprovar isso se o Supremo já disse que o EPI elide? Tem um acórdão do Supremo que diz o fornecimento de equipamento de proteção individual elide as condições adversas de trabalho. Salvo se for o ruído, que o próprio Supremo reconhece que o EPI, em se tratando de ruído, não é suficiente para, né, eliminar o ruído, porque existe o ruído por condução óssea, por impacto e tudo mais. Então, se o empregador escrever no PPP, lá no perfil profissional previdenciário, eu entreguei EPI, acabou. Ninguém consegue se aposentar especial. O problema hoje é até de provar que estava numa atividade insalubre ou perigosa, primeiro, por todo o período contratual, durante toda a jornada de trabalho, de forma não habitual, né, habitual, ininterrupta, não eventual. Gente, vocês ficam de férias, ficam doentes, tem uma série de afastamentos. Então, é muito difícil alguém conseguir comprovar esses 20 anos ininterrupto. Isso deve ser uma coisa quase impossível de acontecer. E desde que criou-se a aposentadoria especial, se você pegar o gráfico lá na Previdência, ela só vai fazendo isso. Né? Ela vai diminuindo cada vez mais o número. Tantos são os requisitos que são colocados para inviabilizar realmente esse tipo de aposentadoria. Né? Então, o lance é mesmo ficar de olho nos acidentes de trabalho ou as doenças profissionais e doença do trabalho para poder ganhar um pouquinho mais. E é isso que o trabalhador, e é nesse ponto que a advocacia previdenciária hoje vai centralizar. Tentar buscar esse tipo de benefício. E eu até estou falando para os advogados, onde eu dou aula e tudo mais, porque vai haver um impacto na advocacia. Essa reforma trabalhista previdenciária que dá uma coada no sindicato e nos trabalhadores, acaba com a advocacia previdenciária e trabalhista. Vocês não perceberam?
Não vai sobrar mais nada para vocês entrarem na Justiça do Trabalho. Primeiro, agora é tudo súmula vinculante. Se o Supremo falar que não é devido, não é devido. Entrou em procedência liminar, né, acaba com os direitos. Então, a advocacia tem que se levantar. Agora a advocacia está fazendo um movimento e vocês têm que se juntar com a advocacia. Porque agora a advocacia está fazendo movimento, está fazendo congresso também em tudo que é lugar, porque agora eles acordaram que vai eliminar da face da terra a advocacia previdenciária e trabalhista. E vai ter que ter uma readequação geral, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai reivindicar o quê na Justiça do Trabalho? Né? E a Justiça do Trabalho também está acuada. Nós só não fomos extintas ainda porque nós arrecadamos muita contribuição previdenciária, mas é muita mesmo. Nós arrecadamos mais do que a própria Procuradoria, quando cobra lá a Procuradoria Fiscal. Porque são muitas contribuições previdenciárias que nós arrecadamos e é uma fonte muito grande de renda. Por isso que não acabaram conosco ainda. Né? Mas a intenção é essa, é minar a Justiça do Trabalho, porque dizem que a Justiça do Trabalho cria muito direito, reconhece muitos penduricalhos. Uma das questões que eles dizem é o seguinte: a Justiça do Trabalho reconhece um salário de R$2.000. Aí diz, olha, o fulano também trabalha em hora extra, mais 50% em cima. Mas ele também trabalha em adicional de periculosidade, mais 30% em cima. Mas ele trabalha também em adicional noturno. Mas aí o salário do cara, para integrar, vira de 2.000, vira 4.000. E isso, para a empresa, são penduricalhos, porque é adicional em cima de adicional. Todas as súmulas que falam como é que faz esse cálculo vão por água abaixo, porque eles estão mudando o conceito de salário. Os adicionais vão incidir em cima do salário base. Não é mais esse negócio de um em cima do outro. Porque fica muito cara a mão de obra segundo a ótica econômica. Né? Alguém falou ali de inconstitucionalidade, não é isso? No próprio relatório, eu peguei o relatório da reforma, o próprio relator rejeitou algumas mudanças já fez um crivo da inconstitucionalidade. Mas existem muitos juristas apontando que o crivo porque já passou pela Comissão de Redação e Justiça, né? O crivo da inconstitucionalidade não foi feita assim, com um filtro mais apurado. Existem outras inconstitucionalidades. Por exemplo, algumas questões, que nem a da gestante, que tem que pré-avisar o empregador com 30 dias sob pena de perder a estabilidade. Gente, isso está na Constituição, e lá não tem nenhum condicionamento e nem fala nos termos da lei. Se fala assim, vai ter estabilidade nos termos da lei, beleza. Mas não fala isso. É lógico que haverá não uma, mas milhares de ações diretas de inconstitucionalidade, assim que essa reforma, se desse jeito passar, né, haverá muitas... E também nas ações trabalhistas, vocês, advogados, vão tentar entrar com alguma coisa alegando, na via incidente, a inconstitucionalidade da mudança. Mas, certamente, nós teremos muitas ações diretas de inconstitucionalidade. Teve mais uma pergunta? Contribuição assistencial. Sim, esse daí é o nó jurídico, né, do sindicalismo. Quando se fala que vai acabar com a contribuição sindical compulsória, eles querem colocar no lugar uma contribuição voluntária. Tudo bem? Então, a intenção de colocar uma contribuição sindical voluntária no lugar é que ela tem que ser assistencial e tem que ser deliberada pela Assembleia. E se ela estiver prevista na lei que vai ser devida por sócio e não sócio, aí fica regularizada, como se fosse uma espécie de imposto sindical de novo. Mas não agora imposto pelo Estado, mas agora imposto pela vontade dos trabalhadores. E, evidentemente, faculta-se ao sindicato abrir a assembleia, inclusive, para quem não é sócio participar, para dar mais legitimidade na cobrança dessa contribuição. Então, na prática, só vai mudar o nome. Ela vai continuar sendo compulsória, né? Só que quem impõe hoje, o Estado, tem natureza de imposto e o Estado fala qual é o valor. O Estado fala, olha, é um dia do salário no mês de março, ponto. É tarifada. Na assistencial, quem vai deliberar vai ser a Assembleia. Então, ela deixa de ser compulsória estatal para ser voluntária da categoria. Mas se a lei disser que os não sócios vão pagar, aí está legalizado, não tem problema nenhum, porque hoje tem a compulsória que diz que é para sócio e não sócio. Né? Então, mas tem que vir isso escrito na lei, porque se não vier escrito na lei,
que vai ser substituída a contribuição sindical compulsória por uma voluntária, ser deliberado pela Assembleia, descontada em folha, que obrigará sócio e não sócio, se não tiver escrito essa dicção, aí o bicho vai pegar mesmo, porque só vai sobrar para vocês a contribuição assistencial, a associativa. E aí vai ter que correr atrás de sócio. Que realmente a intenção é tirar do sindicato esse poder de representatividade erga homens da categoria, que a Constituição determina, e passar para uma representatividade só dos sócios. Assim como qualquer outra associação civil comum, né? A intenção é essa. E, evidentemente, se vocês não puderem cobrar do sócio, como vai justificar a aplicação do acordo coletivo ou da convenção coletiva para quem não é sócio? Então, muda a configuração. Eu acho que nós estamos caminhando para um futuro sindicalismo fundado no associativismo pleno. Ou seja, sindicato, doravante, só vai representar quem é sócio. A intenção é essa. Na verdade, eles querem acabar com a representatividade ampla. Não é verdade? Pessoal, Eu não posso ter ideia. lamentavelmente, porque a gente gostaria de, certamente, tem muitas questões aí, doutor Ivani, que o objetivo do evento era provocar, né, uma reação, uma reflexão. Aqui nós estamos com dirigentes sindicais, militantes sindicais, e o objetivo deste evento no dia de hoje, eu acredito que tenha sido plenamente alcançado deste ponto de vista.